Mas afinal, com essas novas tecnologias e todas essas inteligências artificiais, para que eu vou estudar? Se apenas apertando um botão, ela resolve todos os nossos problemas, certo? Errado. É aí que você se engana, mas eu entendo você. É isso que eles fazem parecer. Justamente para você não ter o que é realmente preciso e o que realmente vai te tornar diferente num futuro muito próximo. Fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Pois é. É isso mesmo, gente. Na verdade, eu tenho. É um vídeo mais difícil que eu fiz no canal, porque eu sou um grande adepto às redes sociais. Eu sou um grande usuário de inteligências artificiais. E só que eu entendi, depois de muitas pesquisas, o caminho que nós temos que seguir. E infelizmente, nós estamos indo na contramão do caminho. Por quê? Porque as pessoas têm uma ilusão de que a inteligência artificial ela chegará para nos facilitar, o que é, obviamente, verdade. Só que a facilidade não significa que você precise ter menos capacidade intelectual, porque apenas você vai apertar um botão. É justamente o contrário. Quanto mais fácil operacionalmente ficar a sua vida, mais intelectualmente capaz você terá que ser. Por quê? Porque justamente as pessoas que não têm uma capacidade de senso crítico, de ética, de moral, de julgamento, não conseguirá lidar com essas coisas, porque, afinal, apertar um botão, qualquer um aperta. Agora, ter senso crítico, entender o que fazer com todas essas informações e com as pessoas que sobrarão, aí é preciso ter muito mais que isso, não é mesmo? Então é por isso que a gente está indo no caminho errado. Cada vez mais a gente está sendo induzido. A gente está sendo induzido por informações que estão sendo trocadas. Ou seja, leitura, uma boa cultura, um bom filme, um bom teatro. Enfim, uma boa cultura que vai te tornar uma pessoa mais crítica, uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta. Ela está sendo substituída por algo que não vai te levar a lugar nenhum. E são todas essas telas que são tragédias para te colocar medo, fofoca e muitas vezes muitas pessoas surgindo que são engraçadas e que te entretêm. Tudo isso te entretém no final das contas. Só que esse entretenimento, ele é justamente para você não tirar o véu dos seus olhos. Justamente para você ser cada vez mais afastado dessa verdade. E eu não estou falando de teoria de conspiração, de, nova ordem mundial. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando da realidade, né? O que está acontecendo já hoje e o que tende a acontecer fortemente nos próximos 2 anos, no máximo 3. Já existe uma guerra declarada entre as inteligências artificiais que, em questão de meses, já avançam umas sobre as outras. E isso não vai parar tão cedo. Isso significa que, dentre poucos anos, que nem eu acabei de dizer, provavelmente diversas posições de trabalho elas serão extintas. E muitas vezes a gente não entende nem o porquê, e às vezes nem a inteligência artificial está envolvida. Você quer um exemplo do que eu falo que muitas pessoas não enxergam? Sabe quando tem aqueles caixas de supermercado sendo substituídos hoje pelo caixa rápido, pelo autocaixa? Então, é justamente isso que a gente tem que entender. O porquê dessa situação. Então, gente, essa situação acontece pelo simples fato de o trabalho ser direcionado a você. E eles não precisarem nem pagar a pessoa, não diminuindo o produto, mas diminuindo as suas despesas. E ainda faz você ser um cliente e trabalhar para eles. Pois é, você já tinha pensado por esse lado? Então, é esse tipo de sacada, digamos assim, que a gente é induzido a entender que aquilo é um benefício. Né? E a gente não enxerga que, além de tirar o emprego das pessoas, está fazendo você trabalhar de graça para o mercado, você ainda é cliente deles. Pergunta se eles baixam alguma coisa nos produtos. Você sabe que não. E voltando para as inteligências artificiais, que eu sou super a favor, já falei, inclusive tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui, se vocês quiserem, eu dei dica de 5 IAs para facilitar a sua vida. Então a gente tem que, na verdade, pessoal, começar a abrir os olhos por algo muito maior. E é engraçado, pessoal, porque eu vou fazer uma pergunta também para vocês, uma pergunta retórica, mas vocês acham que a pandemia contribuiu ou piorou para o desenvolvimento do ser humano no geral? Muitas vezes acho que muita gente acha que melhorou por conta de toda a situação que nós passamos. Mas a grande realidade é que piorou em muitos sentidos. Aliás, eu acho que piorou em muito mais sentidos do que melhorou, porque infelizmente nós já presenciamos ali um esquecimento desse período. E muita coisa que era feita, muito sentimento que foi aflorado, coisas boas que foram afloradas por convívio com falta de convívio com as pessoas, valorização de muita coisa, infelizmente se perdeu rapidamente no tempo. E isso nós estamos falando de 2 anos e meio, 3 anos que terminou a pandemia, ou seja, muito recente. E a pandemia serviu justamente para nos tornar ainda mais dependentes dessa situação virtual, prejudicando inclusive os empregos, porque infelizmente muita gente acostumou com essa forma de trabalho, só que hoje muitas empresas já estão revertendo esse processo, justamente por dificuldade de controle, por dificuldade e a baixa de produtividade, porque realmente é um sistema muito complexo. Então a pandemia
ela veio para nos cegar um pouco mais nesse sentido. Então, infelizmente, o que era para ser benéfico se tornou ainda mais maléfico do que foi, de fato, né? Do que foi em questão de saúde, em questão de mortes, em questão de. E deu espaço para pessoas que, numa era de uma inteligência mais apurada, não seriam nem ouvidas, não, ninguém daria atenção para algumas coisas absurdas que surgiram, teorias malucas e pessoas que falando que eram mais inteligentes do que grandes inventores, do que grandes físicos, que, enfim, teorias das mais diversas e mais malucas possíveis. E elas foram ouvidas, tiveram grandes espaços de fala, elas tiveram grandes pessoas as seguindo, e hoje é o que acontece. As pessoas criam narrativas, por mais absurdas que sejam, e isso se torna algo que é que é seguido por outras pessoas, algo que é o que eu falo, e antigamente isso era absolutamente inimaginável. Um outro fato que eu vou falar nesse vídeo que é para mim absolutamente esquisito e que antigamente era motivo de piada, digamos assim, era motivo de não era nem de piada, mas simplesmente não davam atenção. A questão dos términos aí, que falam que esses términos são pessoas que se identificam como animais. Então, se o cara se identifica com cachorro, ele faz coisas de cachorro. Se o cara se identifica como, sei lá, como um coelho, ele faz coisas de coelho. Cara, isso é de uma idiotice sem tamanho. Porque, assim, e além de ser de uma idiotice sem tamanho, o pior não são as pessoas que fazem isso. São as pessoas que seguem isso e começam a disseminar um negócio desse. Então, é uma coisa tão absurda os tempos que a gente está cada vez mais criando cada vez mais formas de ser e jeito de ser. E eu não tô dizendo porque tem que respeitar a opinião, tem que respeitar quem quer ser tal coisa. Cara, não é nem nesse nível, assim, mas é no nível idiota, no nível de piada, sabe? E aí a gente normaliza todas essas situações, justamente porque tudo hoje é permitido, não no sentido de liberdade de expressão, mas no sentido de vamos falar que vamos ser ouvidos. Por mais absurdo que seja. Tem espaço para isso. Tem ouvinte para isso. E tudo isso justamente por conta dessa imbecilização que nós estamos vivendo. Dessa indução que a gente é exposto o tempo todo. E às vezes a gente nem percebe. Mas existem realmente pessoas, empresas poderosas envolvidas com isso que não têm o menor interesse que você fique menos no celular. Não tem o menor interesse que você fique mais culto. Porque o que traz dinheiro, o que traz recurso é o ganho em massa. É a audiência pela audiência. Não importa como será. Então, como hoje nós estamos cada vez mais com o nosso cérebro atrofiado e com uma dopamina excessiva e uma dopamina imediata cada vez mais necessitada, nós estamos facilmente sendo captados por absolutamente qualquer coisa que seja fácil, rápido e muitas vezes que nos deixa com sensação gostosa. Ou seja, um monte de coisa engraçada, coisas sexualmente, né, atraentes que também nos chamam a atenção, ou coisas que nos deixam chateados ou ansiosos, como a tragédia, como a desgraça. Então, que tempos são esses que nós estamos vivendo, onde a desgraça, a fofoca e a coisa que não vai trazer nada são fortemente disseminadas, são fortemente apreciadas. Quando você tem pessoas que ficam multimilionárias, fazendo umas dancinhas, mostrando sua vida que não tem nada demais. E eu não estou criticando essas pessoas, cara, elas estão fazendo o trabalho delas, elas têm audiência para isso, elas conseguem fazer coisas assim, pro que elas estão propensas e querem fazer. Elas fazem bem e tá tudo certo. A questão é, se elas estão fazendo, é porque tem audiência. A Virgínia, por exemplo, que obviamente eu vou falar, esses tempos aí, eu li uma notícia que os produtos dela têm hoje mais reclamação que as empresas de telefonia, que há pouco tempo atrás, eram imbatíveis em reclamação. Ou seja, claramente fez um produto que foi feito rapidamente, foi feito sem o devido cuidado. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas nisso. Não estão interessadas em ter algo que tem uma marca dela, que tem algo que ela lançou. A questão da qualidade a gente vê depois. E é isso que está acontecendo. E você acha que isso vai ter algum impacto no que ela está fazendo? Na vida dela? Não vai ter impacto nenhum. Assim como eu fiz um vídeo também falando sobre as casas de aposta. Ela ganhou por produtividade, ou seja, pelo que as pessoas perdiam. Você acha que isso teve algum impacto nos seguidores dela? Teve algum impacto na vida financeira dela? Não teve nada. Então hoje não tem consequência. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas nesse tipo de coisa. Deixa fazer. Normal. Tudo normalizou. A imbecilidade normalizou. O absurdo normalizou. Agora, até quando? Eu não sei. Meu papel aqui é tentar ir na contramão. Dificílimo, quase impossível. Mas existem outras pessoas comigo que estão tentando fazer com que isso aconteça. E eu, humildemente, espero que eu esteja contribuindo para isso. E eu sei que eu ainda não tenho uma grande audiência, não estou fazendo isso para ter, se tiver ótimo, é sinal que eu estou conseguindo atingir mais pessoas, mas se eu impactar a vida de uma pessoa, já
eu já estou feliz com isso. Então, se você achou esses assuntos interessantes que podem esclarecer a outra pessoa, compartilha esse vídeo, curte, para esse vídeo começar a chegar em mais pessoas. Meu canal é novo, então se vocês puderem se inscrever também, eu agradeço. E vamos em frente nessa luta. Espero que você venha comigo nessa luta. Espero que você também seja uma pessoa que, se não é até agora, você tire o véu do seu rosto e comece a ver as coisas um pouco mais claras. E, cara, não entre nessa onda de política, não entre nessa onda de discussão de esquerda, direita, que não é isso que vai te fazer melhor. Muito pelo contrário. Você ser tão esclarecido a ponto de não ser mais capturado por essas questões. Porque isso também é uma maneira de te deixar bitolado, tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela audiência e obrigado por ver o vídeo. Um beijo.